Bom dia aos participantes do CONAP, bom dia aos organizadores do CONAP. Agradeço mais uma vez por esse convite de participar e transmitir alguns conhecimentos aos integrantes, participantes que fazem parte tanto da organização como os que irão participar do CONAP. Eu, Gelson Carlos Acadroli, advogado previdenciarista, trabalho com Previdência Social desde 1975, gosto do direito previdenciário, muitos e muitos anos trabalhei basicamente na área administrativa, pois há muitos anos atrás só tinha um processo judicial, levava muitos anos e muitas vezes nem se ingressava com uma ação judicial devido à morosidade da justiça. Principalmente a ação previdenciária, quando existia a competência delegada, é claro, né? Mas os tribunais federais só tinham nas capitais. Enfim, hoje está muito bom de trabalhar, hoje está muito interessante trabalhar com o direito previdenciário através da Justiça Federal, quando se ingressa com uma ação, mais precisamente na área judicial, né? Você tem os processos eletrônicos, uma barbada, você trabalha de casa, do escritório, final de semana, de madrugada, de noite, a qualquer momento você está peticionando no teu processo judicial, ou ingressando com ações, ou contestando, enfim, está trabalhando no processo e acompanhando, é claro. Então, fui convidado, como me considero assim bastante técnico na parte previdenciária, gosto do direito previdenciário, para trabalhar desde 1975, encaminhando mais de 5.000 processos, próximo de 5.000 benefícios junto ao INSS, você tem um bom conhecimento. E com a minha experiência, fui consultado qual é o assunto que eu gostaria de falar, qual é a sua posição atual. Então, sobre a regra 8595, foi aprovada, aliás, foi aprovada pelo Congresso, vetada pela presidente Dilma, editada a nova medida provisória 656, que está em vigor, agora em agosto, que ela restabeleceu a fórmula 8595, porém transitória, que ela vale até 2022, né? Começa com os 85 pontos para a mulher, 95 para o homem, e vai até 2022. 2022 seriam 100 pontos para o homem e 90 para a mulher. Em resumo, o que significa isso? Seria uma regra transitória que em 2022 voltaria ao que seria hoje para o homem. Para a mulher, ela teria um benefício em torno de 10%. Atualmente, sobre a fórmula 8595, eu acredito que ela é muito boa para o segurado e tem que ter um cuidado muito importante na hora de encaminhar o benefício, quem vai se aposentar. A mulher, a tendência é ir para os 85 pontos. Dificilmente vai ser vantagem ela não ir até os 85, só se ela é muito nova, contribui com um valor não muito alto, né? E tem a pouca idade, e tem os 30 anos de contribuição, basicamente, que esteja muito longe dos 85. Porque em torno de hoje, a mulher que atinge os 85 pontos, ela perderia pela regra antiga, que não está incluída na medida provisória, ela perderia em torno de 30% a 35%, 36% conforme o caso, em média 33%. Então essa perda ela não teria, ela ganharia na hora de atingir os 85 pontos. Então é muito importante se calcular bem e não ingressar com benefício antes dos 85 para a mulher. É claro que tem a regra de transição, que depois começa em 2017, com 86, 87 tem que fazer esses cálculos. E para o homem são os 95. Então, para o homem, muitas vezes não é muito interessante ele aguardar chegar nos 95. Em regra, ele vai ganhar com os 95, ele perderia hoje, ganharia chegando nos 95, em torno de 12% a 16% a mais no seu benefício, conforme o que é maior a idade ou o tempo de contribuição. E para muitos casos que já tem um tempo maior do que 35 anos, uma idade mais avançada, às vezes ele passa dos 95, 96, ele passa dos 100 pontos, aí tem que cuidar para não optar por essa regra, porque às vezes o fator previdenciário para ele é positivo. Então tem que cuidar, a mulher também pode ser positivo, mas o homem que está com esse bastante tempo de contribuição, chegando nos 95 pontos, ele está perto de um fator zero, né? Então ele tem que cuidar, se ele está lá com 90 pontos, quanto é que ele vai perder, se vale a pena esperar mais 2 anos e meio para atingir os 95 pontos. Então, para finalizar esse pequeno tópico sobre a regra 85-95,
Eu vejo que foi uma regra aprovada por pressão contra o governo atual, que não está aprovando nada. Ele perdeu todo o apoio que tinha. Quando começou esse último mandato da presidente Dilma, ela tinha 400 e poucos deputados que o apoiavam, na regra, que apoiavam, enfim, né? E atualmente está com 100 e poucos deputados, notícias que eu ouvi hoje de manhã. Então você veja que o Congresso hoje, pelo menos a Câmara, aprova o que quiser. E aprovaram a regra 8595 permanente. Ela teve que vetar. Ela apresentou essa outra forma, que eu acredito que vão aprovar essa medida provisória 656, que fica uma regra transitória, até porque o Senado teria que derrubar o veto também. Eu vejo que o Senado atualmente não derrubaria. Enfim, temos que pensar a regra atual, vigente hoje, agosto de 2015. Pensem bem no momento em caminhar a aposentadoria. A mulher vai para os 85. É claro, essa regra tu tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição mulher. E o homem, no mínimo 35. Existe muita confusão. Então, somando os dois, mulher com 25 anos já quer se aposentar porque tem mais idade. Não é assim. Ela tem que completar os 30 anos e o homem 35. O professor é 5 anos a menos. Professor de nível médio. Não vamos entrar em detalhes. Então, vamos pensar assim. Regra 8595, medida provisória atual vigorando. Vejo que quem está se aposentando está sendo beneficiado por essa regra e está tendo um grande benefício. Regra 8595 está vigorando, espere, então vamos se aposentar com ela. Quem for que está enquadrado, quem está próximo, espere, mas faça seus cálculos então um pouco longe, ver se vale a pena, se é importante aguardar ou não. Outro tópico que dá para falar agora, recentemente vocês viram que o Congresso também aprovou a vinculação do reajuste da aposentadoria dos aposentados que ganham acima do salário mínimo para que seja igual ao salário mínimo. Porque o salário mínimo, ele já há anos que ele tem, agora foi prorrogado por mais uns anos, ele tem o reajuste do INPC do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Então, por isso que o salário mínimo, dá para dizer que nos últimos 15 anos, por ele dobrou de valor real. Ele teve um ganho real, praticamente dobrou. Por quê? Porque ele aumenta o PIB mais a inflação. Quem ganha mais que o salário mínimo só aumenta a inflação, que é o INPC que é utilizado. Então, o Congresso agora aprovou o reajuste igual para os aposentados que ganham acima do mínimo, igual ao salário mínimo, que seria o INPC mais o PIB de 2 anos antes. Na data de ontem, antes de ontem, a presidente Dilma vetou esse reajuste também. Então está sendo empurrado, assim, é uma pressão bem grande para aprovar leis, fazer leis que beneficiem, é claro, o segurado. Nós temos que pensar que o Brasil está passando por uma dificuldade econômica, né? E eu não vejo assim que o Congresso vai derrubar esse reajuste, mas não é uma medida tão drástica como falam assim para a Previdência, porque para os cofres públicos, vamos dizer mais precisamente. Porque quando é reajustado o salário mínimo, o salário de contribuição teto do INSS também é reajustado. Se eles vincularem o teto do INSS, é reajustado pelo mesmo índice que reajusta os aposentados, que é o INPC. Se nós aplicarmos a mesma regra, que eu não sei se eles se passaram ou dormiram, que eles podiam nessa mesma medida incluir que o próprio salário teto de contribuição da Previdência Social do INSS tem o mesmo índice de reajuste, que seria o INPC mais o PIB. Então ela não teria um baque tão grande, porque assim a contribuição previdenciária, a receita previdenciária também aumentaria na mesma proporção do reajuste. Sobre isso, então, o que está vigorando, isso continua vigorando, então, a lei que a presidente vetou, a medida provisória que vai reajustar o salário mínimo, ela sancionou a parte que o salário mínimo continua aumentando pelo INPC do ano anterior, mais o PIB de 2 anos antes. Os aposentados aumentarão só o INPC, não terão aquele ganho real que seria o PIB de 2 anos antes. Sobre esse tópico, não tem muito o que se falar. Aí vem sobre a tal da desaposentação, que muito se fala hoje. O que eu penso? Eu nunca acreditei desde o início. Por que eu não acreditei nessa desaposentação? Eu vejo muitas obras, muitos advogados defendendo. O judiciário tem 2 correntes. Nós temos a corrente que defende que há sim a possibilidade de você
desaposentar desde que devolva os valores que você recebeu durante toda a tua vida como aposentado e faria uma nova aposentadoria. Até aí, tudo bem, mas dificilmente terá, para algum segurado, será vantagem fazer essa devolução, fazer uma nova aposentadoria. A não ser que essa regra dos 85-95, né, quem se aposentou há pouco tempo, aí tudo bem, aí provavelmente vai ter muitos casos que vai ser interessante devolver o que você recebeu em 2, 3 anos para se aposentar novamente com um valor maior. Aí vem os cálculos, aí tem que ser um técnico, um matemático, um conhecedor de cálculos, de matemática financeira. É direito previdenciário, nada, uma aposentadoria, tu tem que pensar como é que pensa a previdência privada. Tem que pensar assim, você tem que pensar como a previdência privada, você tem que fazer os cálculos, que você vai ganhar tanto hoje ou não, tem que ver a parte financeira, até onde que é importante ou não você aguardar mais tempo, se aposentar, desaposentar ou não. Enfim, quanto à desaposentação, como é que está hoje a situação, todo mundo sabe, aquela ação que terá repercussão geral, ela está no Supremo Tribunal Federal, a votação está 2-2, favorável a sim e 2 para não. Então, eu vejo que esse ano vai ser concluída essa votação. Com essa história do fator 85 ou 95, é mais um motivo que os ministros do Supremo terão, e a presidência em si, o Ministério da Previdência, tem mais um motivo para pressionar o próprio Supremo. Vai ser uma decisão bastante, eu vejo assim que ela é mista, mas ela é bastante política. Porque vai pesar a parte política, que seria o quê? A Previdência tem como bancar isso. Então, vai ser um rombo muito grande para a Previdência, por isso que eu vejo que não há como ser aprovada. Até independente de toda a análise dos ministros do Supremo, acompanhei os votos anteriores, toda essa análise que eles fazem, independente de tudo isso, eu vejo o seguinte: a desaposentação, você voltaria o que era antes a ter um pecúlio, então a aposentadoria atual seria um pecúlio. O pecúlio foi extinto, aliás, desculpem, não era o pecúlio eu iria falar mais na frente. Seria você voltar atrás à criação do abono de permanência em serviço. Então, eu penso, posso estar errado, até seria bom que tivesse errado, não deverá passar no Supremo Tribunal. Por quê? Porque é aquela história que eu falei anteriormente. É você recriar o abono de permanência em serviço que já foi extinto há anos. O abono de permanência em serviço, para quem é mais novo e não sabe, muitos chamavam de pé na cova. Veja como a expectativa de sobrevida do brasileiro aumentou bastante. Chamavam até o pé na cova. Você contribuiu por 30 anos. Podia se aposentar numa época atrás, antes de 88, com 80% da média dos seus últimos 3 anos. Aí você, com 30 anos, você podia requerer o abono de permanência em serviço e continuava. Existia muitos funcionários do Banco do Brasil que tinham esse benefício, funcionários da Brahma, que eu lembro, assim, como quando eu trabalhava no INSS, em 1979, 82. Então eles iam encaminhar o abono de permanência em serviço lá, que eles chamavam pé na cova. Por quê? Porque aí você, com 30 anos, você ganhava 20% do valor do que você teria direito a receber de aposentadoria. Ou seja, 20% da média dos últimos 36 meses. Aí você tinha 30 anos, o homem, a mulher só tinha aposentadoria aos 30, não tinha proporcional. Então, em vez de ele se aposentar, não tinha aposentadoria proporcional, né? Em vez de se aposentar com 30 anos, ele tinha direito, existia aposentadoria proporcional sim, era integral, era proporcional, era 80% dessa média. Então ele podia se aposentar com 80% ou requerer o abono de permanência. Ele requeria o abono de permanência em serviço e ficava ganhando 20% até completar os 35 anos de contribuição. Com 35 anos ele iria ganhar 95% da média, numa época, depois passou a 100%. Mas para esclarecer melhor, para quem quer ver os benefícios, como é que era esse abono de permanência em serviço, é a espécie 48 que tem junto ao INSS. A espécie 42 atualmente continua sendo a aposentadoria por tempo de contribuição, a espécie 41 a aposentadoria por idade. E a espécie 46, a aposentadoria especial, e a espécie 48 era o abono de permanência em serviço para o homem com 30 anos de contribuição. Então ele não se aposentava e ficava recebendo 20%. Chegava aos 35 anos, ele tinha direito à aposentadoria com 95%, não queria se aposentar, queria continuar trabalhando. Então vou ganhar agora, revisava aquele abono de permanência em serviço, ia permanecer em serviço, permanecer contribuindo, e passava a receber 25% do valor.
Mudava-se a espécie do benefício é 47, quem quiser pesquisar no direito, nas leis previdenciárias, nos regulamentos, enfim, né, nas normas internas do INSS, você vai encontrar a espécie 47, que é abono e permanência em serviço para o homem com 35 anos de contribuição que continua trabalhando. Então ele continuava trabalhando e recebia o abono e permanência em serviço. Você instituir a desaposentação, você iria estar voltando com o abono e permanência em serviço, porque você vai receber uma aposentadoria proporcional, em regra, em tese, proporcional ao teto do INSS, vamos pensar assim. Ela é integral, mas com a história do fator beneficiário ela fica proporcional. Você faz uma aposentadoria hoje que não é uma aposentadoria, você pode escolher na frente. Por isso que esses motivos que eu vejo que não tem como aprovar a desaposentação. Ora, você te aposenta hoje, você escolheu hoje. Aí daqui 5 anos vão me aposentar de novo, daqui 10 anos vão me aposentar de novo. Da maneira que está sendo julgadas as ações que estão sendo impetradas, ingressadas com esse tipo de ação, não tem como passar. Se fosse uma regra, uma lei que fosse criada pelo Congresso, que viesse, partisse do Legislativo, que o Executivo aprovasse, que fosse uma lei que podia ser criada, você se aposentou. Depois de tantos anos de contribuição, você atingiu a idade, você poderia revisar a sua aposentadoria por idade. Ora, hoje, a desaposentação do jeito que está sendo votado, se for aprovada, eu sinceramente, eu vejo assim, só da nossa clientela no meu escritório, nós temos perto de 1.000 pessoas que teriam esse direito, esse benefício. Que são pessoas que se aposentaram há 10, 15 anos e continuam contribuindo. Profissional liberal todo contribui, médico, dentista, advogado, que trabalham, eles são obrigados a contribuir. Fora professores da universidade, que nós temos lá mais de 300, pessoas que trabalham em outros órgãos. Enfim, você imagina, nós temos vários casos que as pessoas recebem hoje 2.500 de aposentadoria e vão para o teto do INSS 4.663 atual. Por quê? Porque o fator previdenciário fica positivo, 100, 150, até 200%. Tem pessoas com 70 anos trabalhando e contribuindo, 68, 69, com 50 anos de contribuição, você vai fazer o cálculo, o fator te dá 50%, 70%. Por mais que ele tenha uma média baixa, o fator vai lá em cima. Se é injusto ou não é, se é certo ou não é outra coisa. Eu não acredito que passa a desaposentação. Então, quanto à desaposentação, a minha ideia, o meu parecer é de que não será aprovado. Seria bom que fosse, mas eu entendo que não vai ser aprovado no Congresso por N motivos, uma parte política também, independente da parte jurídica da coisa. Principalmente por esses motivos, o rombo que vai vir na Previdência Social. Se a passassem, seria bom. O que tem também que se ouve falar, que não se ouve pouco falar, existem ações judiciais, gente defendendo. Então, mas eu me aposentei e continuei contribuindo e não tive benefício nenhum. É sabido que só você tem direito à reabilitação profissional e ao salário família, quem continuou contribuindo. Mas tem aquele princípio da solidariedade, que a Previdência Social, do regime geral da Previdência Social, todos têm que participar para contribuir. Os que estão trabalhando estão contribuindo para os aposentados. E assim é o princípio esse da solidariedade, todos contribuir para o mesmo fundo para participar, serem solidários com quem já está aposentado. Um dia amanhã você vai ser. Então a contribuição ela é assim. O que tinha também, que poderia então acontecer, é a devolução daquela contribuição que você fez depois da aposentadoria. E existia. Até 1995 existia o pecúlio. Você te aposentava, e lá vem a Lei 9.032 que tirou, se não me falha a memória, foi em abril de 1995, terminaram com o pecúlio. O que era o pecúlio? O pecúlio você te aposentava, continuava contribuindo. No momento que você te desligasse do trabalho, da empresa como empregado, ou do contribuinte individual, ou empregador, ou empresário, a hora que ele desce abaixo da empresa, ele se dirigia até o INSS, entrava com um pedido, um requerimento do pecúlio, espécie 68, a espécie do INSS, a espécie 68 que também foi extinta. Esse pecúlio o que seria? Seria a contribuição dele, a pessoal dele, do empregado no caso. A empresa contribui, a contribuição dele. Então ele recebia de volta toda aquela contribuição, que era um pecúlio, numa única parcela só, corrigido pela correção, pelos juros da poupança. Isso aí até teria uma certa justeza, seria até justo isso, no máximo. Agora, aposentar de novo, não. O pecúlio, então, cada estado tem seus defensores. Nós tínhamos aqui o nosso senador bastante demagogo, tem que falar, infelizmente,
né? O nosso senador Paim, que defendia o fim do fator previdenciário, aprovaram e o fim do fator não tem condições. Aprovar essa regra aqui agora, por que não tem condições? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, você conta numa mão, você conta quantos países do mundo, nos dedos de uma mão, quantos países do mundo não tem idade mínima para se aposentar. Nós temos que pensar na realidade, na lógica da coisa. Tem que pensar no financeiro. Claro que é bom todo mundo tirar, receber. Mas tem que pensar que o Brasil você tem aposento com qualquer idade, você não tem limite de idade. Então não é assim terminar o fator, então tem que ter umas regras. Quando vier uma boa reforma previdenciária, essas regras assim, transitórias vão levando de barriga, assim, né? Voltando atrás um pouco, nós temos algum estado, tem alguns projetos de lei no Congresso de recriar o fator, recriar o pecúlio, então, que seria fazer devolver. É uma coisa até, mas já foi tirado, extinto o pecúlio. Como é que vão voltar com o pecúlio? Se nem o pecúlio devolveu o que você contribuiu, já foi extinto. O abono permanente já foi extinto. A desaposentação é muito pior perante o governo, para a Previdência Social, para o órgão, Ministério da Previdência Social, para o INSS em si. É muito pior do que recriar o abono de permanência. Então, criasse um abono de permanência em serviço, você tem teu direito à aposentadoria, você não quer se aposentar, você vai ganhar um X% até a hora que você se decidir se aposentar permanentemente. Aí eu acredito que teria até mais chances de o governo concordar. Mas também, se já foi extinto, se o Congresso já foi derrubado isso tudo, como é que vai voltar? Não vejo, então, como ressuscitar pecúlio, ressuscitar abono permanente seria a aposentadoria anterior àquela definitiva. A desaposentação seria nada mais do que transformar a aposentadoria anterior num abono de permanência. Você permaneceu em serviço, aquela aposentadoria é um abono, então vamos transformar ela em abono, você vai fazer uma nova aposentadoria e você continua contribuindo. Aí desaposentou daquela e fez a aposentadoria nova. Não acredito, telespectadores, ouvintes, participantes do CONAP. Essa é a minha posição. Posso estar enganado. Daqui uns meses, 2, 3, 10, quem sabe, anos, vocês vão ver a decisão do Supremo. Se eu estiver enganado, bom para o segurado. Uma boa tarde, tudo bom.